Tá bom. Gente, boa noite para vocês. Quem for chegando, eu vou admitindo. O importante é que a pessoa chegue. Hoje a gente já está na matéria da P2. A gente vai só voltar um pouco, porque tem pessoas que não assistiram essa aula sobre avaliação. Vamos falar um pouquinho de avaliação. E espero, porque é a matéria da nossa P2, né? É bom que a gente está voltando um pouco. Depois, ao final da aula, eu vou reunir, vou ver quais são os grupos que nós temos, para que nós possamos fazer, tratar esse trabalho de planejamento, como que vai ser feito, né? Porque a gente ainda tem uma aula de planejamento semana que vem, mas a gente já vai começar a se organizar em grupos para montar o planejamento, tá? Plano de ensino e planos de aula. Então, vamos... Deixa eu compartilhar a tela. Então, nós vamos começar. Vamos falar de avaliação escolar segundo José Carlos Libânio, meu amigo Libânio, tão querido. Queria tanto mostrar a foto minha com o Libânio para vocês, mas eu não sei onde foi parar minha foto, não sei se caiu em algum lugar. Eu tenho uma foto com o Libânio. E nós vamos começar falando sobre a questão das notas, o que é uma avaliação. Então, aí a gente mostra dois cenários diferentes. Quem poderia comentar os dois cenários aí do grupo? Vamos lá, Josi, como você? Você que não participou desse momento, mas vai ser legal. Vamos tentar interpretar as duas figuras, Josi? Ó, 1969, eu tinha 9 anos. É da minha época. O que eu tô percebendo, assim, é que antigamente os pais eram mais rigorosos com os filhos quanto à nota, né? Aham. Hoje em dia, como parece que o profissional da educação não é tão valorizado, então as crianças são mais, como é que falam? Sei lá, parece que o pai se revolta mais com o filho do que com a criança. Ele não está preocupado, entendeu? Parece que a culpa é do professor e não da O pai se criança. Pelo revolta menos foi mais isso. com o professor, né? As cobranças É, são diretas para o professor, exatamente. Por como exemplo, se fosse obrigação do professor colocar o conhecimento dentro da cabeça do aluno, mas o aluno precisa se esforçar. isso aí. Então, o que que acontece? Com certeza você fez uma descrição clara. Eu sou de 1969. Ai de mim se eu tirasse uma nota baixa nessa época. Por quê? Eu tinha uma cobrança danada da mamãe, Maria de Lourdes Mão de Ferro, sabe? A gente chamava a mamãe Maria de Lourdes Mão de Ferro. Então, o que que acontece? Nessa época, os pais estavam sempre cobrando da gente para estudar, para tirar notas boas. Eu lembro que mamãe botava a gente para estudar, tinha que saber a tabuada de cor e salteado, você tinha que saber tudo que ia cair na prova, tinha aquele horário para estudar, era um hábito nosso, tinha um horário para estudar, e depois ou ela ou minha tia, que era professora, as duas eram professoras na realidade, ia lá tomar o nosso ponto. Olha só, você tinha aquele espaço que a família tomava conta, né? E não era gozado, era uma família extensa, porque nós somos, no caso, né, 5 filhos. E todos tinham a sua tarefa, tinha o dever de casa para fazer, porque era uma escadinha, né? Então, todo mundo tinha que estudar e tirar notas boas. E, como você disse, nessa mais recente, né, 2009, que notas são essas? Já é o quê? Os pais enfrentando a figura do professor como se o professor fosse o quê? Culpado por seu filho tirar nota baixa. Olha só, como a inversão de valores, né? Fala, Josi.
parece assim que é como se o professor fosse responsável pela aprendizagem do aluno. As pessoas precisam entender que também que é um trabalho conjunto, né? O professor vai disseminar ali o conhecimento, mas cabe a nós ter interesse E e também a pesquisar. família, né? A família também ajudar, cooperar, né? Por ser tratado de uma criança, a família tem que pegar no pé, sim. Mas eu tô falando assim, no aspecto geral, não depende só do professor. As pessoas também têm que colaborar estudando. Exatamente. O professor é só uma ponte, né, para Uma ponte para o aprendizagem. aprendizagem, para o conhecimento. Muito bem. Certíssimo. Obrigada aí da contribuição. De nada. Aí a gente vai entrar e vai ver o que é avaliação. Avaliação é uma tarefa didática, que a gente sabe, né? Necessária e permanente do trabalho docente. Por quê? A todo instante nós estamos avaliando. Nós avaliamos a criança em todos os aspectos, né? Se você for observar, você observa seu aluno, você vê a formação de hábitos, você vê se ele está alcançando os objetivos cognitivos que você passa. Então, que deve acompanhar passo a passo o processo ensino-aprendizagem. Então, durante todo o processo de ensino, a avaliação ela vai estar presente, seja de uma forma diagnóstica, né, no início de uma atividade, de um semestre ou de uma matéria nova, seja durante todo o processo da formação formativa, né, ou seja ao final do processo, de forma somativa, porque toda avaliação ela vai desencadear do quê? Eu costumo dizer que ela vai desencadear num valor, né? Numa nota, num conceito, ela acaba assim. Então, é uma reflexão sobre o nível de qualidade. É uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto de quem? Do professor, como também dos alunos. Então, essa qualidade do trabalho vai depender, como a própria Josi já falou, né? Tanto você vai observar se o trabalho do professor está rendendo frutos e também como que os alunos, se eles estão realmente acompanhando, se eles estão realmente solidificando os conhecimentos. Então, a avaliação, ela tem que estar presente. E por que nós estamos estudando a avaliação? Porque você não faz um planejamento de ensino se a avaliação também ela é um dos elementos integrantes desse planejamento. Por isso que a gente tem que trabalhar a avaliação antes do planejamento. Então, os dados coletados no decurso do processo de ensino, seja eles quantitativos ou qualitativos, eles são interpretados em relação a um padrão de desempenho e expressos em quê? É essa palavra que eu estava procurando ainda agora. Em juízos de valor. Esses juízos de valor, quando eu falei que são notas, conceitos, acerca do aproveitamento escolar, né? Quando você vai fazer uma avaliação, a gente costuma olhar o todo, né? O aluno, como que ele é na sala de aula, como que é a participação dele, o interesse, a empatia, o relacionamento, a integração nos grupos, tudo isso é importante durante o processo de avaliação. Então, a avaliação, gente, ela vai cumprir funções pedagógicas didáticas, funções de diagnóstico e de controle, em relação às quais se recorre a instrumentos de verificação do rendimento escolar. Então, podemos... Professora, Fala, amor, pode falar. o professor, assim, ele consegue perceber quando, por exemplo, assim, tem alunos que até talvez tenham interesse em aprender a matéria, mas ele tem uma certa dificuldade para... Porque ninguém é bom em tudo, né? Com Então, talvez ele certeza. O professor percebe, sim. Eu sei que percebe. percebe. Você, olha só, as múltiplas inteligências, né, de Gardner. Se você for observar,
Nem todo mundo, como você disse, é bom em tudo. Às vezes aquele que é muito bom em matemática, às vezes ele não é bom em português. Mas a gente consegue perceber as deficiências do nosso aluno. O professor, principalmente das séries iniciais, do ensino fundamental, com certeza ele vai perceber. O que, por exemplo, o aluno não está conseguindo alcançar, o que ele mais se desenvolve. Por isso que quando a gente trabalha as múltiplas inteligências, às vezes a pessoa fala assim, ele é tão bom em matemática, então eu vou botar ele na professora de português. Às vezes não, às vezes ele teria que cada vez mais se desenvolver naquela matemática dele, entendeu? Porque nem sempre a gente vai ser bom em tudo, mas a gente pode melhorar. E o É professor vê verdade. isso. Hein? Aí você às vezes vai forçar uma outra parte que às vezes para ele não vai ser assim tão interessante. Mas se ele é bom em música, temos que desenvolver esse lado dele, Igual assim, professora. entendeu? Oi? Igual assim, nas matérias, pelo menos até o momento que eu me deparei na pedagogia, na maioria eu sou péssima, porque eu não fiz normal e também eu nunca tinha me interessado por essa área. Mas quando eu pego assim áreas que mais empresariais, eu domino muito o assunto assim de gestão, essas coisas assim de Você recursos gosta? humanos. É Eu gosto muito. porque Eu não tenho você dificuldade gosta. nenhuma Não tem para aprender dificuldades isso. porque a sua tendência é para esse outro lado. Agora, não quer dizer, Josi, que você não possa ser uma boa gestora educacional. Porque o professor, por exemplo, o pedagogo, ele não vai atuar só em sala de aula. Você pode atuar em RH, entendeu? Você pode atuar nas áreas de gestão e você ser excelente desse outro lado. Eu tenho muita aptidão assim para essas áreas mais empresariais, sabe? Uhum. De gestão. Mas eu me esforço em pedagogia. Eu juro que eu me esforço, é porque eu tenho dificuldade mesmo. Os Tá outros lá bom. da sala pensam até que eu sou burra, mas é porque Ai, ninguém é, pensa que é você é burra, não. Pelo difícil. amor de Deus. Tira isso da sua cabeça. Que isso? Você fez até a sua prova direitinha? Para com essa bobagem. Bom, Mas gente, foi suada a prova. podemos então definir a avaliação. Então, a avaliação escolar é um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às próximas atividades didáticas. E é através da avaliação que o professor pode fazer assim, um diagnóstico, né, para ele mesmo e ver o que ele precisa melhorar no seu próprio trabalho, se ele pode ir à frente ou se ele tem que retroceder um pouco, melhorar a sua prática em algum conteúdo que ficou, que não foi muito bem desenvolvido para os seus alunos, né? Então, é aí que ele vai ver se ele segue ou se ele retém um pouco e passa a explicar mais algum conteúdo. A avaliação te traz isso. E você vê isso através de quê? Dos exercícios, dos testes que são dados para os alunos, né? De como que eles estão naquele momento, se ele precisa realmente fazer uma avaliação daquele conteúdo mais de uma vez. Então, o professor tem que ver isso. E a avaliação nos permite isso, ver se ele pode continuar, né, o programa, ele pode avançar ou se ele tem que voltar um pouquinho, tá? Dar um passo atrás. Então, gente, quais são as tarefas da avaliação escolar nos diversos momentos do processo de ensino? A gente tem a verificação, que é a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos através de quê? De provas. Então, a verificação são as provas, os exercícios, os estudos dirigidos, as tarefas. Professora, Oi, pode falar. eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho duas coisas para falar. Uma, eu estou um pouco atrasada, que você já saiu do assunto. Mas que a Josi estava falando sobre ela achar que ela não
não tem muita aptidão fala. na pedagogia e tal. Quem está Eu falando? tô... É a Camila. Camila. Fala, Camila. Eu tô passando por uma leve frustração. Não chega a ser uma frustração. Mas, assim, como o pessoal da sala já sabe, eu dou aula particular. E eu tenho bastante aluno da alfabetização. Tenho uma aluna do Jardim 2, tenho alunos do 3º ano e tenho alunos do 4º ano. Com os alunos do 3º ano e do 4º ano, é tudo maravilhoso, tudo lindo. Agora, eu não consigo, tipo assim, eu dou aula na moral a eles, a gente até se entende, mas assim, eu tenho que manter muito mais o meu controle e minha paciência com as crianças menores. Eu acho que eu não levo tanto jeito com as crianças pequenas. Mas isso acontece, tá, Camila? A minha vida inteira, eu sempre falava, olha que eu fiz normal, tá? Que eu, com certeza, não iria dar aula para pré-escola. Eu não tinha habilidade para isso. Eu sempre falava assim, gente, eu vou dar aula para a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Na época não era nem Educação de Jovens e Adultos, se chamava supletivo. Vou contar uma história para vocês. Para você entender, eu tô entendendo o que você quer falar. Você tem mais habilidade com os maiores do que com os menores, não é isso? É, Camila? A senhora está me escutando? Tô. Alô? Aqui o microfone está ligado. Tô. Então, é exatamente isso. Mas aí igual hoje. Hoje também tem. Fala. Hoje eu me mudei, né? Antes eu morava numa zona bem mais afastada do centro da cidade de Barra. Como eu disse uma vez na aula, eu morava no bairro que era divisa com Vassouras, então era bem afastado. Agora eu me mudei, eu estou morando mais perto do centro. Estou morando perto da casa da minha mãe. Então, a filha da minha vizinha, que é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, me pediu ajuda com um dever de inglês. Como só uma semana e é 1 hora só no dia, eu cobro nada para ela, porque é uma pessoa muito querida para mim. E ela está no 6º ano, 5ª série. E com ela também é muito tranquilo, sabe? A parada flui. Agora, com as crianças menores, eu sofro. Eu imagino. Porque eu também, na sua idade, quando eu comecei a trabalhar, eu fui fazer um concurso. É essa história que eu vou contar para vocês, só para você entender. Eu já tinha uma matrícula no estado. E a primeira coisa que aconteceu comigo, o que foi? Quando eu passei no concurso, nesse primeiro concurso, quando eu cheguei à escola, adivinha a classe que tinha para mim? Era a classe de alfabetização. Quase morri. Por quê? Os professores da época, todos os professores, eles faziam assim umas mudanças, né? Quem quisesse trocar de turma, o que sobrasse era de quem estava chegando do concurso. Então, todo mundo saía da alfabetização e sobrava para quem entrou novo. Quando eu entrei, minha filha, eu peguei uma escola multisseriada que tinha CA primeira e segunda, mas do CA primeira e segunda ninguém sabia ler nem escrever direito. Então tinha que começar às vezes do zero, mas tinha 1, 2 ou 3 ou 4, eu lembro assim, que sabiam já ler e escrever. Então era tudo misturado. Aí fui fazer o meu segundo concurso. Na época, tinha no município de Maricá 50 vagas de 1ª a 4ª série, porque na época era 1ª a 4ª série, não era do 1º ao 5º ano. Aí eu fui, o que eu fiz? E tinham 2 vagas para supletivo. 2 vagas. Chegou lá na hora, eles chamavam, era agência, acho que era NEC na época. Aí a gente tinha que fazer a inscrição. Eu fui fazer sozinha, minha mãe nem foi. Aí, quando eu cheguei lá, fui eu e uma amiga. Ela se inscreveu nas 50 vagas. Quando eu fui me inscrever, eu falei, gente, não quero, vou fazer para 2. A mulher, você é maluca, você vai perder, deixar de entrar, porque você vai se inscrever para supletivo. Você tá louca, são 2 vagas só tem 2 vagas. Aí eu falei, não, vou me inscrever. Quando eu cheguei à casa, a minha mãe
Alô pra caramba, reclamou, você é maluca, você vai perder a vaga aqui, não sei o quê. Eu disse, não, eu vou passar, essa vaga é minha. Eu só falava isso, querendo, ó, essa vaga é minha. Gente, estudei muito. Quando chegou lá, vocês querem rir? Eu tirei o primeiro lugar, eu fui a primeira a escolher. E a outra era de Niterói. Eu disse assim, era para mim, não era? Porque eu não queria voltar, Camila. Isso que eu quero te falar, porque eu sempre me identifiquei mais de trabalhar com curso normal, né? Eu sempre dei aula para curso normal, com adultos do que com criança pequena. Eu achava que não era meu perfil enquanto professora. Aí eu fui trabalhar na educação de jovens e adultos, né? Que era o supletivo, numa escola do 3º distrito. Aí eu levei minhas 2 matrículas para lá. Uma como orientadora pedagógica, que eu era, e depois eu ficava à noite para dar aula para eles. E fui muito feliz com isso, com essa escolha. Ô, mas professor, eu passei, tá? Minha mãe quase me matou. Oi, fala. Igual, assim, o meu caso é o mesmo que o da Camila. Tipo, eu fico pensando assim, eu não me vejo dando aula para criancinha, porque eu não sei se eu tenho toda essa paciência, todo esse gás que uma criança pede, E sabe? tem que ter gás, tá? E é muita responsabilidade. E não é só porque eu estou fazendo pedagogia que eu sou obrigada a trabalhar com crianças menores, né? Eu posso trabalhar com... É Em muito outras ampla áreas. a Bom, você área. pode ser a pedagoga, você pode trabalhar na coordenação pedagógica, você pode trabalhar em outras áreas. Ou você pode ser uma secretária de escola, na parte As burocrática. pessoas limitam muito, né, a profissão. Não, hoje, Josi, a gente tem até um leque maior, se a gente for observar, né? Porque o pedagogo hoje ele está em outros espaços, em espaços que são não escolares. De repente, você pode trabalhar em uma empresa, treinamento, existem outros espaços hoje para a gente trabalhar. Lá em Maricá, a gente tinha quando eu dava aula no curso normal, normal. Quando eu dava aula na graduação lá, eu era coordenadora também. E tinha muito estágio em empresa de ônibus, na empresa de ônibus de lá. Junto com no RH, junto com a psicóloga. Então, eu encaminhei várias alunas nossas para lá, para fazer esse treinamento. E algumas até ficaram depois trabalhando. Porque fazia treinamento de pessoal, né? Era ajuda o pedagogo junto com a psicóloga. Foi muito legal. Então, existem outros espaços, né? Que não seja a escola em si, que o pedagogo também pode trabalhar, certo? Bom, aí a gente tem a qualificação. Primeiro, a verificação, já sabe, que você vai verificar através de quê? Quais são esses momentos do processo que a avaliação está presente? Na verificação, né, nos trabalhos, nas provas, nos exercícios, nas tarefas, em tudo que mostre o desempenho do aluno, a observação do que está ocorrendo no processo ensino-aprendizagem. Depois a gente tem o quê? A qualificação, que seria o quê? A comprovação dos resultados alcançados em relação aos objetivos, conforme o caso, o professor pode atribuir notas ou conceitos. Então, é quando você vai realmente ver se aquele conteúdo que você está trabalhando, se ele está sendo alcançado ou não pelos seus alunos, né? E temos a apreciação qualitativa. A apreciação qualitativa é a avaliação propriamente dita dos resultados, quando você vai referindo-os a padrão de desempenhos, quando você vai atribuir notas, né? Você vai ver qualitativamente, porque a avaliação, ao mesmo tempo que ela é qualitativa, ela também é quantitativa, né? Porque ela tem nota, tem um juízo de valor, você é obrigada a dar uma nota, mas sempre levando em conta essa apreciação da qualidade, né? Dos padrões esperados pelos seus alunos, se eles estão realmente tendo formação de atitudes, se eles estão realmente integrados, se eles têm um bom comportamento em relação aos colegas. Isso tudo a gente vai observando no dia a dia da nossa prática, né? Então, gente, quais são as funções da avaliação escolar? Bom, a gente já falou que ela tem a função pedagógico-didática, de diagnóstico, né, e de controle.
Então, a primeira, que é a pedagógico-didática, ela se refere ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. Ela é mais ampla, né? Servindo para evidenciar o atendimento ou não das finalidades do ensino e contribuindo para a assimilação e fixação dos conhecimentos ensinados. Pedagógico-didática, se a gente for observar, ela vai ocorrer durante todo o processo, né? Que à medida que você vai trabalhando os conteúdos, né? Vai desdobrando nesses objetivos menores, né? Em sala de aula, você vai observando se seus alunos estão acompanhando ou não. E ela é de diagnóstico. Por quê? Porque ela permite identificar sempre os progressos e dificuldades desses nossos alunos. E, por sua vez, também a atuação do professor, que, por sua vez, vai determinar o quê? As modificações do processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. Ele vai diagnosticar quais são os progressos, quais as dificuldades que esses alunos estão tendo. E, se for possível, mudar a sua prática ou refazer o seu trabalho. Tá? E controle? O controle se refere aos meios e à frequência das verificações e de qualificação dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das situações didáticas. O controle, geralmente, é quando você dá os testes, as provas, né? E qualifica a qualificação desses resultados. Sempre ocorre, geralmente, ao final do processo, né? Hoje é prova oral. Olha o exemplo aí. Então, quais são essas funções? Elas são, então, de diagnóstica, formativa e somativa. Está bem de acordo com o que já foi. Então, quais são as funções da avaliação? Diagnosticar. A avaliação diagnóstica, que ocorre tanto no início, então ela vai ocorrer tanto no início, durante ou ao final de um processo. Ou quando você quer dar um conteúdo novo, ou você quer ver, por exemplo, se sua turma, que você está naquele primeiro dia de aula, você tem uma semana para diagnosticar, fazer o diagnóstico da turma, para ver o que você pode colocar no seu programa, para saber o que os alunos aguentam naquele ano letivo, ou durante ou ao final de um processo. E a somativa? É aquela que ocorre no fim de uma etapa, aquela que verifica os resultados, leva em conta o desempenho final ou parcial, né? Que pode ser a cada bimestre. Você sempre tem que dar alguma atividade para que eles possam ser avaliados. E essa formativa, que também pode ser mediadora e processual, ela ocorre ao longo do processo. Ela ocorre durante todo o processo, porque é ela que vai reorientar o trabalho docente e a formação contínua. Ela está sempre, você está observando, sempre você está dando alguma atividade, né, aos poucos, para os alunos irem fazendo e para você ver o que realmente os alunos estão aprendendo desses objetivos que estão sendo trabalhados. Então, modalidades e funções da avaliação. Ainda tem. Então, ainda numa forma mais específica, né? Diagnóstica, que vai fazer o quê? Diagnosticar, verificar a presença ou ausência de pré-requisitos para novas aprendizagens, detectar dificuldades específicas de aprendizagem, tentando identificar suas causas. E quando que ela ocorre? No início do ano, ou semestre letivo, ou no início de uma unidade de ensino. Formativa, sempre aquela que vai controlar, né? Constatar se os objetivos estabelecidos foram alcançados pelos alunos. Então, você tem que estar sempre observando, né, se os objetivos estão sendo alcançados ou não. Fornecer dados para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. Ela ocorre durante todo o ano letivo, sempre ao longo do processo, porque a todo instante você está verificando, né, se os alunos estão atingindo ou não os objetivos trabalhados. E a sumativa é aquela que classifica, né? Qual é a função dela? Classificar. Classificar os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos de acordo com o quê? Com os níveis de aproveitamento estabelecidos. É ao final do ano, ou semestre letivo, ou ao final de uma unidade de ensino, depende.
do que o professor quiser, né, averiguar. Tá dando para entender, gente? Qualquer pergunta? Agora, observe. A função pedagógico-didática, ela está referida aos próprios objetivos do processo de ensino e diretamente vinculada às funções de diagnóstico e de controle. Então, o que a gente vai ver aí? Que uma complementa a outra, né? A função diagnóstica se torna esvaziada se não estiver referida à função pedagógico-didática, porque ela precisa dos objetivos de ensino, dos objetivos gerais e específicos de ensino para acontecer. E se não for suprida de dados e alimentada pelo acompanhamento do processo de ensino que ocorre na função de controle. Então, a função de controle, sem a função de diagnóstico e sem o seu significado pedagógico-didático, fica restringida à simples tarefa de atribuição de notas e classificação. Então, a gente observa que uma é necessária para que a outra possa ocorrer. Esse aqui que eu gosto. A avaliação na prática escolar. Então, para uma seleção justa, quem gostaria de ler aí? Lê para mim, para ficar mais interativo. Senão está todo mundo dormindo? Quem poderia ler? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Olha que muito justa, né, Luana? Gente, quem vai ganhar, hein? Eu estou aqui, acho que é o peixe que vai ganhar isso aí, cara. Eu não estou sabendo quem é que vai conseguir ali escalar aquela árvore. Acho que é uma elefante, com certeza. Oi? Quem Acho que é o macaco, né? Tem uma ave também, gente, uma ave. Ela Eu aposto no peixe, hein? Eu também aposto no peixe. Acho que ele é que vai conseguir escalar também. Eu acho que tem mais probabilidade o macaco. O pinguim não voa, né? Mas tem um passarinho, tem um pássaro. Estão vendo? Tem pássaro aqui, ó. Gente, mas é muito justo, né? Quer dizer, tá favorecendo alguém ali, né? Com certeza. Tem um favorecimento aí, não tem não? Tem. Como que o elefante vai subir na árvore? Fala, querida. O peixe, coitado. Pode nem sair da água. Isso é tipo aluno de escola particular com dinheiro que vai fazer o Enem com pessoas de escola pública que não tem dinheiro para pagar. Fez uma boa interpretação. Resumiu o Enem. Resumiu o Enem. Não é? É uma seleção justa. Cara, resumiu o Enem. O exame igual para Principalmente o Enem desse ano. Com certeza. Porque não sei se todas as escolas estão fazendo a aula remota, né? E aqueles que não têm condições? Olha que coisa. Muito triste, gente. Já estabeleceram uma data para o Enem, já? Olha, para o Enem, eu não sei, mas para o ENAD, tô doidinha. Já. Nós temos ENAD esse ano, né? Dia 22 de novembro. Bom, pro Enem já tem uma data aqui o já. Enem impresso e digital. Não tem ainda não. Acho que não tinha. Antonielli, mudaram a data do Enem. Mudaram. Ô, Marinéia, a gente não faz ENAD não, né? Querido, eu não sei. Quem vai fazer ENAD esse ano é o 7º período. Depois vão, daqui a 3 anos. Vocês vão se formar quando? Na página do Enem está uma pesquisa para a galera responder, dizendo qual a data que eles preferem que seja o Enem. Em dezembro, em janeiro do ano que vem ou em maio do ano que vem. Gente, tinha que fazer isso com o ENAD, porque tá terrível. O ENAD está em cima e fica assim muito... uma doideira. Eu estou meio preocupada com o ENAD. Nossa, tem uma enquete mesmo. Jesus, eu tenho que responder.
Porque a data, eles ainda iriam ver, eles tinham colocado, mas depois houve uma mudança. Então, olha, oi Ingrid, meus parabéns aí pelas suas colocações, tá? A seleção justa, né? Obrigada, professora. Então, gente, a gente vai falar da avaliação agora na prática escolar. A prática da avaliação nas escolas, ela tem sido criticada, sobretudo, por reduzir-se a sua função de controle. Quer dizer, mas mediante a qual se faz uma classificação mais do que quantitativa dos alunos relativa às notas que obtiveram nas provas. Os professores não têm conseguido usar os procedimentos de avaliação para atender à sua função educativa. Em relação aos objetivos, funções e papel da avaliação na melhoria das atividades escolares e educativas, tem-se verificado na prática escolar alguns equívocos. Quais são? Vamos ver aqui quais são os equívocos. Isso aqui é importante porque isso acontece, tá? Eu já vi muitas vezes. Primeiro, tornar a avaliação unicamente como um ato de aplicar provas, atribuir notas e classificar os alunos. Isso é o mais comum, não é verdade? Não é, gente? Outra coisa, utilizar a avaliação, isso, coloca, gostei, Ingrid, utilizar a avaliação como recompensa aos bons alunos e punição para os desinteressados ou disciplinados. A avaliação muitas vezes é isso, o professor vai lá, menos 1 ponto, menos 2, porque você não está prestando atenção, porque você está fazendo bagunça na sala de aula, olha só. A avaliação, muitas vezes, ela passa a ser punição. O aluno perde ponto e outras coisas, né? Outra coisa, isso aqui eu já vi muito, ó, confiar demais no olho clínico, dispensando verificações parciais no decorrer das aulas e avaliando somente a partir da observação. E isso aí, às vezes, é comum. O professor achar, por exemplo, que já chega na sala de aula, nem conhece os alunos direito, aí, com o passar do tempo, um pouco, aí ele já acha aquele aluno ali, porque aquele aluno ali, ó, só faz bagunça, esse não passa. Aquele ali, ó, vai passar comigo. Isso aí pode acontecer, tá? E não é assim, né? Porque às vezes pode ser um aluno totalmente levado, pode ser um aluno e ser um excelente aluno. E ser aquele aluno que acaba tudo rápido porque ele pega tudo, ó, com facilidade. A gente tem que ver isso também. Nem sempre aquele aluno mais levado, com problemas de disciplina, pode ser o aluno que não tem conteúdo, né? Então, a gente tem que ver isso. E também, na hora de avaliar, a gente tem que ter não somente, você não pode somente avaliar pelo aspecto de qualidade, qualitativo. Você tem que avaliar, fazer o contraponto, né? Tanto qualitativamente, mas ao mesmo tempo também quantitativamente. Você não pode dispensar as avaliações. Rejeitar as medidas quantitativas de aprendizagem em favor de dados qualitativos. Foi nessa época aí que eu também expliquei para vocês, né, que quando eu estava na 5ª série, que hoje corresponde ao 6º ano, o meu professor de matemática disse que as provas tinham caído. Eu nunca mais me esqueci disso, né? Caído na Baía de Guanabara. Ele deu nota pelo rosto, para não dizer que deu nota pela cara, né? E eu fiquei com uma nota bem baixa. Eu lembro que mamãe foi lá na escola, fez a reclamação, né, no colégio, por causa eu tinha ficado com nota baixa, que absurdo. Como que ele poderia dar uma nota baixa se ele nem corrigiu minha prova? Hein, professora? Um absurdo isso. Hein, professora? Oi, pode falar, Josi. Isso é porque falam que professor não tem favoritismo. Na minha opinião, tem sim. Tem uns que tem e acha porque determinado aluno é comportado e participa das aulas, ele merece conceito, merece isso, merece aquilo. Aí a gente fica vendo, né? Tipo, meio que uma
discriminação, sendo que tinha que ter a imparcialidade, né, por parte Com do certeza. professor. É isso aí. E outra coisa, as crianças sentem, tá? E como sentem? Como sentem? Às vezes, gente, não é apenas ela fala da questão do favoritismo, mas às vezes até os próprios atos do professor, por exemplo, beijar um aluno, não beijar o outro na hora da saída, isso pode gerar uma espécie de conflito na criança. Aí você realmente, né, Josi, está mostrando favoritismo, porque todos são iguais. Então, eu já tive É problema. verdade. Mas Adulto talvez não sinta, né, a uma criança mais sente. assim. Mas tem os pequenininhos que sente, sim. Se sente desprezado. Olha, eu quando era orientadora pedagógica no colégio, eu fui orientadora, era de 1ª a 4ª série o nome. Era coordenadora de 1ª a 4ª. Uma garotinha foi na minha sala e ela era muito linda e ela era negra. E ela chegou para mim e ela falou assim, tia, foi lá na minha sala, porque eu era a coordenadora que visitava todas as salas de aula. Então, como as minhas turmas eram de 1ª a 4ª série, eu ia muito na sala, eu ajudava a tomar leitura, fazia muita coisa, né? Aí eles sabiam aonde eu ficava, porque sempre tem no início do ano, aquela visita, né? Que eles fazem nas salas de todo mundo. Você acredita que ela tinha 6 anos? Ela foi até a minha sala falar comigo, mas chegou lá, sentou no meu colo e chorou. Falou, tia, a minha tia não gosta de mim. Eu acho que ela não gosta de mim porque eu sou negra, que não sei o que, porque eu sou feia, que não sei o que. Ela não me beija na hora da saída, beija todo mundo e não me beija. Olha, fiquei para morrer, né? Muito pesado. Pesado. Por isso que eu estou te falando. Eu, nesse dia, aquilo ali me fez mal, sabia? Eu chamei a professora. Eu era a coordenadora dela, chamei. Botei a professora, depois da hora da saída, a gente sentou e conversou. Eu falei, olha, criança sente, criança tem sentimento. Tem uma passagem, não sei se foi até de vocês mesmo, que diz que a criança tem sentimento, a criança tem família, a criança tem irmã, a criança passa por muitas coisas. Às vezes a criança vai para a escola e está com um irmãozinho pequeno e está sem atenção da mãe, não é verdade? Então... Ô, professora, e tem até umas crianças que amadurecem na marra, porque a mãe vai trabalhar, não tem com quem deixar. Exato. Deixa a criança sozinha em casa. Cuidando dos outros irmãos. É isso aí, com certeza. Aí, desse dia, eu tive que conversar com a professora. Aí eu falei, poxa, ela veio aqui, sentou comigo, conversou, mas olha, parecia... Que tristeza. Eu fiquei muito triste naquele dia com essa menina. Aí eu, não, querida, ela era linda. Não, querida, não, mas ela não me beija, tia, ela não me beija. Ai, Jesus. Isso foi um dos casos. Que bota os alunos de castigo, assim, às vezes sem motivo nenhum. A turma toda tá fazendo bagunça, mas parece que eles só botam um ou dois os mais levados. Aquele que sempre leva a culpa. Isso acontece muito. Eu acho isso muito injusto. Com certeza. Então é isso. Mas a gente tem que ter um cuidado sim, sabe, Josi? Muito cuidado, porque a pessoa pode levar isso para o resto da vida, tá? Muitas coisas ficam na memória das pessoas. Bom, é verdade, né? Viram então, trauma. Exato. Os equívocos apontados mostram 2 posições extremas em relação à avaliação escolar. Primeiro, considerar apenas aspectos quantitativos ou apenas os qualitativos. No primeiro caso, a avaliação é vista apenas como uma medida e ainda assim mal utilizada, quando ela é vista apenas no aspecto quantitativo, né? No segundo caso, a avaliação se perde na subjetividade de professores e alunos. Aí, ó, é isso que a Josi acabou de falar, porque às vezes o aluno que está acostumado a fazer bagunça, às vezes ele nem fez, mas é ele que vai levar o quê? A culpa. Além de ser uma atitude muito fantasiosa quanto aos objetivos da escola e a natureza das relações pedagógicas.
Então, é aquele aluno que vai com o nome no quadro. Às vezes ele nem fez nada, mas a turma já acusa, porque ele está acostumado a levar a culpa. Então, o professor tem que tomar muito cuidado também com isso, né? Para não perder na sua subjetividade. E saber avaliar cada um. Eu lembro, porque existe, às vezes, esses alunos que às vezes são muito levados, eles mostram que são, mas existe aqueles que já são mais fechadinhos, mas que também aprontam, né? Tomar cuidado também com isso. O entendimento correto da avaliação consiste em considerar a relação mútua entre os aspectos, tanto quantitativos e tanto qualitativos. Os dois são importantes na avaliação. Então, gente, a gente tem aqui as características da avaliação escolar. Primeiro, ela vai refletir o quê? Ela reflete a unidade, objetivos, conteúdos e métodos. Então, a avaliação, ela não é uma tarefa isolada. Ela sempre vai estar atrelada, né, aos objetivos, conteúdo, aos métodos no planejamento de ensino. Os objetivos a gente já sabe o que são, né? Eles vão explicitar o quê? Os conhecimentos, as atitudes. Gente, vocês estão me escutando? Quem está falando? Oi? A Camila. Não. Camila. Camila? Não. Camila? Ela mandou uma mensagem lá no grupo que se caísse a internet dela, se ela saísse era porque a internet estava fraca. Ah, tá. Tá. Então, gente, continuando. Tá fazendo barulho? Então, a avaliação, ela vai refletir, ela não é uma tarefa isolada, porque ela vai refletir essa unidade entre objetivos, conteúdos e métodos, né? Então, os objetivos, eles vão explicitar o quê? Os conhecimentos, habilidades e atitudes que deverão ser assimilados, né? Por meio de quê? Dos métodos adequados, né? E também através de provas, de exercícios, de trabalho, que, portanto, são o resultado, né, desses objetivos serem alcançados. Não devemos esquecer que a clareza, por isso que eu falo, a clareza dos objetivos, os objetivos eles devem ser bem desdobrados, né, claros, simples, concretos, para que ele seja alcançado durante a avaliação, né? Porque eles são importantes para que a gente veja o comportamento final dessas crianças. Bom, ele possibilita a revisão do plano de ensino, principalmente porque através da avaliação, o professor pode fazer um levantamento das condições prévias, né, dos seus alunos, principalmente quando ele quer iniciar uma matéria nova. Ele vai ver as deficiências detectadas, né, os progressos, se os alunos estão conseguindo ou não atingir esses objetivos. Ele vai fazer verificações parciais e finais. E também ele pode revisar o seu plano de ensino, né? Verificar realmente qual a direção que ele vai tomar, se ele vai revisar, né, algum conteúdo, ou se ele pode dar sequência, seguir dali por diante. Isso é muito importante, não tem como não fazer. Bom, aí ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. Estou vendo também aqui, seguindo pela nossa... Então, por que ela ajuda a desenvolver capacidades e habilidades?
Porque ajudam, gente, essas atividades avaliativas ajudam para o desenvolvimento intelectual, né, social, a gente pode dizer até que moral dos alunos. A avaliação, ela deve auxiliar sempre a todos crescerem, não somente os alunos que são ativos, mas a todos, porque nós temos as diferenças individuais na sala de aula. A gente tem os alunos que são apáticos, a gente tem os espertos, mas a gente tem aqueles alunos que são super lentos, são as tartaruguinhas, mas que a gente tem que estar em cima. Tem aluno que é interessado, mas a gente tem os alunos desinteressados, porque a gente sabe que a gente tem essas diferenças. Nossos alunos não são homogêneos, eles são heterogêneos, né? Eles são heterogêneos em vários fatores, só nos fatores sociais, nos econômicos, nos individuais. Então, através da avaliação, ela é importante porque nos dá uma visão assim, de cada um, né? De uma posição de você estar verificando ali como que é cada aluno seu. Então, através da avaliação, a gente também consegue verificar isso. Aí tem voltar-se para a atividade de quem? Dos alunos. Então, a avaliação, ela deve centrar-se principalmente na ideia de que as capacidades se expressam, né, nas situações didáticas. Os alunos, eles estão cada vez mais envolvidos no processo, nas práticas de sala de aula. E sempre pensar que todos os procedimentos dos alunos, eles são indispensáveis, até para o professor conhecer esse seu aluno e ver o rendimento dele. E que a avaliação não pode ser somente através das provas, somente provas, mas você conhecer as capacidades naquele momento que ele está ali, ó, vivenciando aquela prática pedagógica, aquele conteúdo que está sendo trabalhado. O professor tem que estar sempre ali, voltado para isso, para observar qual o rendimento que esses alunos têm nessas atividades. E não somente através de uma prova fria, né? Aí a outra a avaliação ela tem que ser objetiva. Bom, ela tem que ter sempre um caráter objetivo. Por quê? Porque ela tem que ser capaz de comprovar que os alunos aprenderam, né? De acordo com o que foi pedido, o que foi solicitado. Por isso que eu falo e sempre vou falar para vocês. A avaliação ela é o resultado dos objetivos que vocês traçaram, né? Durante aquele período que eles estudaram. Os objetivos que são traçados, que são desdobrados a partir de um objetivo maior. E, por isso, devemos sempre trabalhar também, não somente através de uma avaliação, a gente tem que trabalhar através de vários instrumentos, né? Teste, trabalhos, debates, seminários, vários instrumentos de avaliação. Bom, ela ajuda também na autopercepção do professor. Por quê? Como o texto aqui diz, ela também é um termômetro dos esforços daquele professor, né? Para ele analisar se ele está atendendo às necessidades dos seus alunos, se seus objetivos estão claros, e se faz ele ver se realmente os alunos estão aprendendo, verificando também aqueles alunos com dificuldades. Ela é um termômetro que faz com que você reflita sobre o seu trabalho. Bom, ela reflete, então, valores. Ela reflete valores. Por quê? Porque e também as expectativas do professor em relação aos alunos, né? Porque os conhecimentos, a gente pode falar as habilidades, como também as atitudes e os hábitos. E
atrelado também, a gente pode pensar a maneira de ser do professor, eles indicam, às vezes, as crenças, os propósitos em relação ao seu papel social e profissional diante dos alunos. Principalmente porque o aluno ele é um ser que ele observa bastante, né? Caiu alguém aqui, Camila voltando. Então, o professor tem que estar atento, por exemplo, esse fato que eu citei ainda há pouco, que ocorreu comigo quando eu era coordenadora, da aluna me procurar para falar que o professor não dava atenção para ela, né? Que ela não tinha a cor que ele tinha, mas que ele beijava os outros, mas não beijava ela porque ela era feia. E o professor tem que tomar muito cuidado com determinadas coisas. Por quê? Porque nesse momento ele poderia estar mostrando ali que ele tinha discriminação social. E às vezes não era, pode ser até displicência, pode ser uma forma, né? Sei lá, às vezes não prestou atenção na hora que a criança estava passando. Porque tem aquelas crianças que são mais chameguentas, né? Chegam, já querem beijar a professora. Isso pode ocorrer, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar sempre prestando atenção no que ele está fazendo, né? E ver essas expectativas em relação aos alunos, né? Mostrar, porque ele pode ter deixado uma visão para o aluno que não gostava dele, para ele pode, às vezes, mostrar desleixo profissional, chega aí, coloca qualquer coisa, abre o livro na página tal, mas não explica o exercício, e criança nata, né? Isso é uma coisa importante. Isso aqui a gente vai falar o que são instrumentos de verificação do rendimento escolar. Gente, instrumento são as provas, os testes, são várias coisas, né? A gente vai falar um pouquinho de o que seria uma prova. Bom, prova dissertativa, todo mundo sabe o que é, né? O que é uma prova dissertativa, gente? Vocês têm feito prova dissertativa. O que é uma prova dissertativa? Vamos lá? Foi igual a P1 foi, né? Uma prova dissertativa, uma prova que você escreve a resposta, disserta. As provas da P1. Com as suas próprias palavras, não é isso? Palavras, isso. Geralmente, cada questão deve ser formulada com clareza, mencionando uma habilidade mental que se deseja que o aluno demonstre. Que a gente pede para vocês desenvolverem, descrever ou criar um pequeno texto, entendeu? Ela é dissertativa, porque vocês podem ler, ali no caso, né, Camila? Teriam os textos, mas vocês iam de encontro ao texto, mas fazendo uma formulação própria de vocês, né? Criando um texto seu, no caso, né, Camila? Um texto de vocês. Ô, professora, e essa prova escrita dissertativa é só no caso de prova mesmo. Por exemplo, essas análises que a gente faz em trabalho não é considerado prova escrita dissertativa. Não. Aí eu quero que você tenha até o trabalho, né? Vou até falar depois, para não esquecer. Que eu tinha esquecido de botar o link. No final eu falo. Não. A prova dissertativa é quando você... geralmente ela vem num contexto, né? Igual as questões que foram colocadas, e dali vocês vão discorrer sobre o assunto, com as palavras de vocês, com base no que vocês leram, para poder fazer a dissertação, né? Por isso que é dissertativo. Bom, aqui tem até uns exemplos de questões de provas escritas dissertativa. Quer ver? O que aconteceria durante uma semana se faltasse água em todas as casas de uma cidade? Meu Deus, e ficaria todo mundo sem tomar banho, sem beber água, olha, meu Deus. Por que as caixas d'água de uma cidade precisam ser fluorizadas? Explicar com suas palavras, suas próprias palavras. Isso aí é mais para... Aí diz aqui que eu acho importante... Eu não quero nem imaginar se faltasse uma semana de água.
de água. De geografia que dá Se para fosse fazer no bastante. frio, Te até que falo- tudo bem, né? Falo Oi? pra vocês, é horrível. Já O fiquei quê? 4 dias sem água e sem luz. Deus me livre. Quando eu morava em Acho que se Martins. ficar sem água no frio até que vai, mas no calor não dá, não. É Ah, não. horrível. Bom, as No frio, dissertações... fica até 3 dias sem tomar banho. Deus me livre. As dissertações, gente, servem não apenas para verificar conhecimentos e habilidades, mas também para avaliar a atitude das crianças. Isso é importante, né? Com as redações, por exemplo, existem vários temas, né? Você, através da redação, você também pode conhecer muito seus alunos, não é verdade? Que falem sobre minha família, lugares onde eu gosto de ir ou estar, o que penso na hora de vir para a escola, o que penso quando cai uma chuva pesada, por que fiquei doente, o que eu sei a respeito dos insetos. Então, existem várias coisas que você pode falar. Aqui tem algumas recomendações que é importante para formular e corrigir as provas escritas dissertativas. Aqui diz o seguinte: fazer uma lista de conhecimentos e habilidades de acordo com os objetivos e selecionar o que será pedido na prova. Levar em conta o tempo disponível, considerando o nível de preparação da maioria dos alunos. Preparar um guia para correção, indicando as respostas que podem ser consideradas corretas para cada questão. Atribuir a cada questão um peso, quando desejar valorizar mais uma questão do que a outra. Preferencialmente, corrigir pergunta por pergunta e não prova por prova, a fim de que as respostas possam ser comparadas entre si, tendo em vista o padrão de desempenho esperado. Quando a prova pedir dissertação sobre um só tema e que não há resposta certa, e o aluno se expressa espontaneamente, o modo correto da correção é ler todas as provas, classificando-a em montes, boas, suficientes e insuficientes. Em seguida, após uma leitura mais corrida, refere-se à primeira observação e dá-se a avaliação. Quer dizer, você separa por montinhos, para ver aqueles que melhores responderam, né? Quando for um só tema. Deve-se tomar cuidado de ter um máximo de objetividade na correção. Isso é importante também, ser objetivo, né? Agora, a prova escrita de questões objetivas. Esse tipo de prova, quando você fala de provas objetivas, geralmente a gente vai ter o quê? Uma resposta correta, não é isso, gente? Entre várias alternativas. Aí a gente lembra aquelas provas de modelo ENAD. Vocês estão com saudade delas, não? Ninguém responde, né? Já esqueceram até o que é uma prova modelo ENAD. Eu não sei o que é prova modelo Eu ENAD, também mas não não sei, sinto não. falta. A gente Chegou não, dessa eu prova também não mesmo. sei o que é isso, não. Gente, deixa eu te Eu não sei o que perguntar. é, mas eu não sinto Vocês falta, não pegaram aquelas provas que diz que a primeira e a segunda estão corretas, a 1, a 2 e a 3, a 1 e a 2, é correto no seu... Ah, eu faço essa prova direto na faculdade de distância, uó. Pois é. Essas provas são tipo modelo ENAD, que você tem que fazer Não sinto vem falta, um não. texto, depois você pode botar umas 3 afirmativas e a gente vai dizer se é correta ou se não é correta, se é não sei o quê. Olha, é difícil. Aí você tem que ir por eliminação. Bom, essa aqui não é, essa aqui também não é, para poder chegar à resposta correta. Vocês fizeram essas provas, sim? Eu acredito que sim. Não sei se vocês estão... Ah, não, vocês estão... Não, no ano passado, as provas do Ângelo, como que era? Geralmente ele dá prova assim. Bom, então essas provas, geralmente, quando a gente trabalha com criança, a gente costuma colocar questões de certo. As provas do Ângelo são mais objetivas. Então,
questões de certo e errado, de lacunas, de correspondência, de múltipla escolha. Todo mundo sabe, né? De certo e errado é quando você coloca dentro, entre duas ou mais alternativas, você vai dizer se está correta ou está errada. As questões de lacuna, geralmente são questões para quê, gente? Completar, né? Questões de correspondência sempre tem o quê? Duas colunas, A e B. Múltipla escolha é quando tem apenas uma questão correta, né? Então, ó, você pode fazer de lacuna. Questão de múltipla escolha. São compostas de uma pergunta segundo de várias alternativas, né? E tem que haver o quê? Uma resposta correta. Isso aí vocês também conhecem. Aí tem também questões do tipo testes de respostas curtas ou evocação simples. Como que é isso? Alguns autores classificam elas como provas objetivas também. São testes que são respondidos de forma de dissertação, ou pode ser uma resolução de problemas, ou simplesmente de recordação de uma resposta automatizada. São os testes escolares comuns. O que uma planta necessita para viver? Pode ser uma resposta rápida, né? Passe para o plural. Aí você dá Professora, a afirmativa. Fala, quem está falando? Antonielle, só Fala. uma dúvida. Essa prova que você acabou de falar, costuma fazer em 30 minutos, 20 minutos, né? Ela toda, né? Quando a prova é totalmente assim, como você deu o exemplo de planta, enfim. Porque eu lembro que o colégio que eu fui tentar fazer bolsa para o ensino médio, as questões foram totalmente assim. As de matemática, então, era tudo lógico. Então, ou você sabia ou você não sabia. Exatamente. Tinha 30 Aí minutos isso se para chama fazer teste de respostas curtas. Porque você vai e responde rápido. Bom, aí tem as questões de interpretação de texto, que vocês conhecem. Quando são questões de ordenação, você tem que botar na ordem, né? Ordenar na sequência correta, né? Geralmente pode ser de uma ordem numérica em ordem decrescente. Questões de identificação também existe. O que são questões de identificação? São questões para identificar, às vezes, partes de uma flor, partes do corpo humano, né? Um gráfico, localização em mapas, para identificar. Mas nós temos também os procedimentos auxiliares da avaliação. Bom, o primeiro deles, gente, é a observação. Bom, o que visa uma observação, gente? Vamos pensar aí. Vamos pensar. Vocês que vão falar. É algo que você pode estar fazendo na sala de aula. Bom, o professor utiliza esses procedimentos na avaliação. Vamos pensar assim, você tem uma classe cheia de crianças, 25 alunos. O que você vai observar ali? Vamos lá, vocês que vão falar. O desenvolvimento de acordo com o que você aplicou, certo? O desenvolvimento, o que mais? Vamos, tem coisa dessa. Os déficits também. Os Você vai observar déficits. tudo. O que mais? As características individuais não, porque a gente vai estar ali, cada um, você vai ver os alunos que são o quê? Mais dinâmicos, mais ativos, mais apáticos, né? As características. Outra coisa, o que mais a gente pode observar, gente, dessa turma? Como que eles interagem em quê? Se eles entenderam a matéria... Não, como que eles interagem aonde? Nos grupos, não pode? Como que é a interação deles no grupo?
E outra coisa, o professor observando todas essas características, ele pode, se possível, tentar modificá-las, né? Porque às vezes a gente tem aquele aluno que não interage, que está ali e não chega mais próximo. Então, isso tudo é importante. O professor ter esses conhecimentos. Ele vai observar, por exemplo, crianças que são nervosas, crianças agressivas, vai observar crianças indisciplinadas, as crianças mais falantes, aquelas que falam o tempo inteiro, né? Isso é importante também. Agora, fora disso, outras coisas que podem ser observadas também. O professor, ele não observa somente, gente, na sala de aula. Que outros espaços da escola ele pode também estar observando esses alunos? Vamos lá. No intervalo. No intervalo, no recreio, muito bem. Na hora do almoço. Também. Mas é só dentro da escola? Será que a gente não faz um passeio? No ponto de ônibus, na frente da escola. Também, mas num passeio fora da escola também, não é verdade? A gente também pode observar, por exemplo, o comportamento desses alunos, como que eles interagem quando eles saem fora da sala de aula. Porque às vezes dentro da sala de aula está de um jeito, mas depois pode ser que eles modifiquem o seu comportamento, né? Então, a gente também tem que prestar muita atenção enquanto professores porque a questão da observação ela está muito sujeita à subjetividade de quem? Do professor. Né? E a gente, às vezes, está sujeito a erros de percepção e também a tendenciosidade. Isso aí a gente tem que prestar muita atenção, gente. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando, porque às vezes não é aquilo que a gente está ali, às vezes você pensa uma coisa, mas se você observa, de repente você vai conhecer mais a fundo aquele aluno. Às vezes você acha que, não, aquele aluno ali não está querendo nada, não está prestando atenção, não está isso, mas não está aquilo, mas de repente aquele aluno está passando por um momento difícil. E a gente tem que estar ali sempre muito atento, né? Às vezes a gente acha que não, já observou, mas a gente tem que estar sempre assim muito muito atento mesmo, e também para não criar determinadas interpretações preconceituosas, porque a gente fala do caso crianças que a gente às vezes acha, aquela criança ali é mimada, está bloqueada, está agressiva, é imatura. Esse eu acho que é muito utilizado nas escolas, né? A criança é muito imatura, é isso e aquilo, mas a gente tem que tomar cuidado com determinados conceitos e interpretações, né? Isso é importante a gente estar sempre muito atento a isso. Aí tem umas coisas aqui que eu achei interessante, que eu li até da outra vez. Itens que podem ser objeto de observação voltados para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Prestar atenção nas aulas e no trabalho independente, isso é importante. A gente vai ver se o nosso aluno é persistente na realização das tarefas, ou se ele desiste e não faz. Se ele tem facilidade na assimilação da matéria, se ele demonstra atitude positiva em relação ao estudo, se ele tem facilidade de expressão verbal, como que ele verbaliza, como que ele fala, lê e escreve corretamente, tem pensamento criativo e independente. Isso é muito importante na observação. E outra coisa, a gente também pode observar esse aluno em relação ao relacionamento com os colegas e com o professor. Se ele tem facilidade em fazer amizades, olha, isso é tão importante, né? Se ele se chega, se ele gosta de fazer amizade, ou se ele fica no cantinho dele, solitário, se ele é leal e sincero com os outros, com os colegas, se ele respeita os colegas e o professor, se ele tem espírito de solidariedade e cooperação,
se ele observa as normas coletivas da classe ali, da disciplina, se ele coopera com o professor e os colegas nas tarefas. Olha quanta coisa que o professor tem que observar, hein, na sala de aula. E em relação ao desenvolvimento afetivo, se ele tem interesse e disposição para o estudo, se ele resolve suas próprias dificuldades ou ele precisa de atenção constante do professor ou de uma outro colega da sala de aula, se ele é responsável em relação às tarefas de estudo, se ele tem iniciativa, se ele controla suas emoções e seu nervosismo, se ele faz uma imagem positiva de suas próprias possibilidades, se o aluno é bem-humorado, se é alegre, se é expansivo, se ele é espontâneo. Então, olha quanta coisa a gente pode observar dentro dessa questão da afetividade, né? Do afeto. E organização de hábitos pessoais é outra coisa que o professor também pode avaliar. Se ele mantém em ordem seus cadernos e materiais, se ele é caprichoso. Isso é tão bom, né? Quando a gente tem aluno que é caprichoso, que tem uma letra boa, que o caderno está sempre limpinho, organizado. Se ele cuida da higiene pessoal, se ele está com a roupa limpa, com os cabelos, com as unhas. Se ele tem presteza para iniciar as tarefas. Se ele apresenta as tarefas no prazo solicitado. Se tem postura do corpo, se tem boa disposição física, aparenta boa saúde, se tem hábitos de urbanidade, cortesia, né? Isso tudo a gente pode observar. Bom, aí a gente também tem a entrevista. Bom, a entrevista é uma técnica simples e direta de conhecer e ajudar a criança no desempenho escolar. Então, geralmente, o professor, é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais os nossos alunos. Antes, quando meus filhos eram pequenos, mas eu sei que algumas escolas sempre mandam para o pai preencher uma ficha. Não sei se vocês fazem isso ainda. Uma ficha da própria criança, né? O nome da criança, a data de nascimento, os dados. A idade, nome de pai, nome de mãe. Às vezes tem algumas fichas que perguntam se tem alergia a algum medicamento, porque às vezes a criança cai na escola. A gente não pode medicar, né? Mas se a criança cair na escola... Bom, se tem irmãos, se não tem... São as ocorrências, né, que vão ocorrendo. A gente pode fazer isso para ter é tipo uma anamnese, né, gente? A anamnese, você faz uma ficha para poder ter conhecimento sobre esse aluno. E a gente tem também, já falei da ficha, né? A gente tem também a atribuição de notas ou conceitos. As notas ou conceitos, gente, elas traduzem de forma abreviada os resultados do processo ensino-aprendizagem, né? Aí vai depender de qualquer lugar, porque às vezes pode ser notas, conceitos, aí depende de como que a escola trabalha. E, por último, uma última reflexão. Alguém saiu da sala. Uma última reflexão. Aí, tem. E aí? Como era mesmo a música para decorar a fotossíntese? Calma, eu vou lembrar. Eu cantava essa música todos os dias. Tempo esgotado, devolva as provas. Não é justo, eu estava quase lembrando. Isso aí acontece muito, né? Peraí, professora, mais um tempinho, mais 5 minutos. Não, aí a professora pega a prova de um lado, o aluno pega a prova do outro e não quer entregar a prova. Isso acontece, hein? Mais um pouquinho. Cara, isso serviu para mim, porque toda vez que eu vou fazer prova, o negócio de crase, eu canto a música da crase. Uma hora muda a crase e vai me deixar na mão. Então, gente, avaliação escolar. Tem várias, é um resumão, assim. Ela ajuda na autopercepção do professor, ela reflete valores e expectativas do professor e do aluno, ela tem que ser objetiva, voltada para a atividade dos alunos, ajuda a desenvolver capacidades e habilidades, ela reflete
a unidade, objetivo, conteúdos e métodos, ela possibilita a revisão do plano de ensino. Então, tem várias coisas da avaliação escolar. Bom, vou interromper o compartilhamento. Certo? Então, tem alguma pergunta? Vocês podem fazer. E a gente também... Marinéia. Oi, pode falar. Eu tenho uma pergunta, mas é sobre o trabalho de planejamento. Pode falar. Como é que vai funcionar esse trabalho? Vai ser em grupo? Isso que eu estava pensando, eu ia falar do trabalho agora. Primeiro, gente, eu vou pedir desculpa a vocês, que vai aparecer lá na tutoria 2 trabalhos. O trabalho que vocês vão ler do artigo, porque não sei o que aconteceu. Eu acho que eu me empolguei e não coloquei o link. Aí, ontem foi a Luana e a Camila. Eu conversei mais até, eu vi a Camila hoje, mas eu conversei bastante com a Luana pelo WhatsApp, e aí a Luana, não, professora, não tem o link. Aí eu hoje fui lá e coloquei, tá? Desculpa aí para vocês. Aí, esse trabalho tem que ser postado até dia 1º. E vocês terão que fazer uma apreciação do texto, porque ele fala um pouco do planejamento. A gente vai até falar de planejamento de novo, porque a gente já vai ter que fazer um planejamento. É isso que a Camila está querendo, que eu falei que ia ter um trabalho. Então, gente, esse trabalho, vocês vão fazer um planejamento de ensino para uma série do 1º ao 5º ano, né? E a gente também vai trabalhar alguns planos de aula também aqui. Eu vou tentar trazer alguns planos. O ideal mesmo, eu tive pensando, era de trazer, se eu conseguisse entrar em contato com as minhas alunas que explicaram os planejamentos de suas escolas, os planos de aula, como funcionavam, o plano xadrez, vou lembrar aqui quem era. Se elas pudessem entrar na nossa aula como convidadas, não ficaria legal? E apresentar para vocês? Eu acho que ficaria muito legal. Eu vou tentar fazer o convite, tá? Se elas puderem e se dispuserem... Professora. Oi, fala. A gente vai fazer esse planejamento para a série do 1º ao 5º ano, mas esse planejamento vai ser feito em grupo. Em grupo, isso. Aí eu quero saber se já temos grupos. Somos 21 alunos. Não são 23, não? Não. No meu diário só 21. 22 com TI. Porque tem uma aluna adaptante. Eu nem sei o nome, eu esqueci o nome dela. Então, Kathleen, é isso aí. Deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês já têm grupos formados? Sim. Poderiam me dar os nomes? Sim. Então, vamos lá. Camila, seu grupo. É o grupo da Milena, professora. Eu estou no grupo da Milena. Somos eu, Milena, Maria Eduarda Braga e Ingrid. Peraí. Milena, Ingrid, todo mundo que sentava junto. A gente que Gente, ainda sei, do lado da parede ali. E Maria Eduarda Braga, exato. Isso. A parceira da Ingrid. Quem mais? Próximo. Eu, Lorena. Lorena. Vai, Lorena. Vinícius. Débora. E Larissa Alves. Olha, Lorena, você não tem retrato aí, não? Você pode abrir um pouquinho? Só para eu lembrar de você. Eu acho que eu lembro quem é você. Vou abrir aqui a câmera rapidinho, professora. É a Morena. Espera aí.
exatamente quem eu pensei. Você mesma. Então, Lorena, é você, Vinícius, Débora, Larissa. Tem mais alguém? Isso, só, professora. Tá. Não, só os 4. Obrigada. Próximo Obrigada a grupo. você. Mas eu só queria Caroline. saber se era você mesmo. Próximo grupo, gente. Caroline. Reis, Amanda, quem mais? E Carol Silva. São as 3? Isso. Amanda tá no grupo? Tá. Viu como é que eu Sempre. sei? Viu como é que eu sei? É inseparáveis. Próximo grupo. Luana. Se eu não me engano, no meu grupo tá eu, Ana Clara Soares e Manuela. Manu, Manuela, Ana Clara e Gabriel. João Gabriel, né, Lívia? Luana, Ormindo. Eu acho que ela não tá ouvindo, não. Tá sem som? Não, tô te ouvindo agora. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Ah, então tá beleza. Vamos lá. Então vai ficar o grupo Luana, Maria Eduarda, Josiane, Mota. Maria Eduarda Mota. Isso. Josiane e Letícia. Hoje eu senti falta de ler. Tá trabalhando nesse horário da aula. Ela me falou. Difícil entrar na aula. Ela me falou que ela tá trabalhando. Tem mais algum grupo, gente? Faltam 3. Já sei. Larissa. Coloca Larissa e Gabriel comigo então, professora. Larissa. Mas faltam 3. São 3 pessoas, aí faria mais um grupo. Larissa Luciana. Então pode ser. Larissa Luciana, Gabriel Lotus. E agora vamos adivinhar quem é que está faltando. São 3? São 21 alunos? Não, são 21. Eu vou ter que... Eu posso desdobrar aqui e colocar... Só os 2 mesmo. Pode ser no seu grupo então, Carol? Vai ficar com 5. Pode ser, não tem problema não. Então, vou colocá-los no seu grupo. É que eles já estão no grupo comigo também, Ângelo. Então tá. Larissa. É porque tem grupo com menos. Mas eu não sei se separo. Professora. Fala, amor. Tá porque o grupo da Manuela, da Ana Clara e do Gabriel só tem 3. Poderia botar Larissa em um e Gabriel no outro. E aí? Aí, a Antoniela acabou de aparecer dizendo que ela também tá sem. A Antoniele tá sem grupo? Então, eu coloco a Antoniele com ele. Antoniele, você tá sem grupo. Pode falar. Vou te colocar com Larissa, Luciana e Gabriel Lotus. Ok. Tá bom, linda? Uhum. Realmente ela não entrou. Agora tá certinho. Então, gente, o que vocês vão fazer? Nós vamos fazer um planejamento de ensino. Vamos ver um modelo, né, a ser seguido.
eu acho que seria bom a gente estabelecer um modelinho, né? E a gente vai marcar a entrega depois. Porque aí vocês já vão começar a pesquisar e vão vendo a série que vocês gostariam de fazer. E aí a gente pode fazer um plano de ensino ou de português, ou de matemática, ou de história, ou de geografia, ou de ciências. Vocês que vão escolher. Pode ser? Eu não vou indicar, não. Eu acho que fica legal vocês Cada escolherem. grupo escolhe um? O plano de curso, gente, olha só. Se eu for pedir para você fazer um planejamento de ensino, de português, matemática, não sei se vai dar para fazer isso, ter tempo hábil para fazer. De repente, com um monte de gente, eu acho até que dá para fazer. Um de português, de matemática. Vão pensando, amadurecer a ideia até semana que vem. Eu vou dar uma olhada. Se meu grupo aceitar, eu queria pegar geografia. Já deixo a ideia solta aí no grupo, tá? A galera do grupo me respondam lá no WhatsApp. Tá bom. Vão pensando, tá? Pra gente ver. E aí vocês vão ver, vocês vão ter que ver os tipos de recursos, estratégias que seriam utilizados, tudo isso. Tá? Leituras, texto, o que vocês iriam trabalhar, quais os conteúdos. Vocês vão ter que formular objetivos, isso dá trabalho. Tá bom? Professora, explica de novo. Que picotou para mim. Ah, picotou? Então, eu tô falando que cada grupo, eu de vez de pedir de terceira série, de português, matemática, história, eu acho que vai ficar imenso, né? Então, cada grupo vai fazer se você souber fazer, pelo menos, de uma disciplina, de uma matéria, de história, aí você vai pegar a história, o conteúdo de história do 4º ano, que corresponde à terceira série, né? Então, aí você vai pegar aquele conteúdo, você vai ter que botar para cada unidade, primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto, você vai ter que dividir ali em objetivos, o conteúdo, ver as estratégias e os recursos. Eu vou ver um modelinho para dar para vocês fazerem, que eu acho que tendo um modelo, eu acho que fica mais fácil. Concordam? Meu grupo pode ser português? Você vai discutir com o seu grupo. Discute com o seu grupo. Aí, na semana que vem, vocês já vão me dizer, porque é bom discutir com o grupo, né, gente? Para ver o que vocês... E a série também, que vocês poderiam estar trabalhando. Pode ser? Pode ou não pode? Sim, mas a professora, tem algum modelo para a gente poder seguir? Ou pode ser... É isso que eu falei para vocês. Eu vou ver o modelo. Que a gente já esteja acostumada a fazer. Eu não sei Professora. Oi, eu não sei qual modelo que você está acostumada a fazer. Mas aí eu gostaria de estabelecer um modelo. Tá, porque é mais fácil. Isso. Professor. Tipo que um currículo mínimo, professora? Não é um currículo mínimo, não. Aí você vai ver isso. Você vai... Deixa eu mostrar o modelo, porque a gente tem até uns modelos no nosso planejamento, no nosso slide. Aí depois Professor. Oi. Fala, pode ocorrer de 2 grupos, sei lá, pegarem a mesma matéria, mas só que vão produzir conteúdos diferentes? Por exemplo, 2 grupos da sala pegar português. Mas aí pode pegar um de 4º ano, outro de 3º ano. Aí não tem problema. Mas vamos chegar no consenso até semana que vem, tá? E aí a gente vê o que o pessoal escolheu. Mas aí é bom ver nos grupos. Mas eu vou ver um modelinho para vocês, tá bom? Bom, gente, agradeço aí. Eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigada demais, tá? Pessoal. Vocês terem vindo. Professora. Boa noite. Fala. Aqui, deixa eu comentar uma coisa, Marilene. Comenta.